É isso então, galera. Mais um podcast Conta Aí, esse de número 13. Big Lu, estamos com duas feras aqui, né? A Luana e a Kate. Kate, a famosa Kate. Oi. Duas histórias de vida que hoje vão ser elucidadas por nós dois, né? Kate que apareceu no episódio aqui, número 11. 11, através com a Mariá. da Mariá, né? Nutricionista, ortomolecular. Né? Daí que o projeto tomou... Vivi. Daí que tomou formato podcast, e podcast foi um dos mais elogiados em relação ao corte que a E foi a primeira a ser Maria lembrada, foi fez. você. É. Ai, Muito que bom, bom, muito obrigada. Então, Kate, da onde veio essa vontade de mudar? De onde surgiu a Kate? Bom, a vontade de mudar veio por causa das doenças, né? Até então eu achava que a obesidade era normal, eu só achava que era um corpo diferente. Portanto, no começo do projeto eu falava pra Vivi assim: Vivi, eu me acho linda. O meu único problema é porque eu quero ter saúde. Porque eu não tinha. Eu já não conseguia levantar do chão sozinha, já não conseguia caminhar por muito tempo, já estava diabética, pressão sempre alta, já tinha quase perdido a perna, porque eu estava com uma erisipela. E por causa da diabetes, ela só foi se agravando. E quando eu fui pro projeto, que eu nem sabia que eu ia ser escolhida, não era nem por estética, era pela saúde mesmo. Eu tenho 3 filhos e eu necessitava me cuidar para eu ver eles crescendo. Aí começou. Mas antes disso, eu comia de tudo, achava que era super normal. Eu, tipo assim, é só mais um corpo. Tem o magro e eu sou a gorda. E não tem problema nenhum. E eu achava que isso era verdade, tá? Eu acreditava muito nisso. E isso foi me levando cada vez mais perto, realmente, de morrer. Porque quando eu tive erisipela, eu fiquei praticamente um mês em cima da cama. Eu levantava para fazer poucas coisas. Os meus filhos que cuidavam de mim, porque meu esposo trabalhava. E quando ele chegava, ele fazia comida, deixava para as crianças só esquentarem no outro dia. E mesmo assim, eu ficava: Deus, tudo a culpa é de Deus, né? O Senhor tem que me ajudar. Eu mesma não... Achava que... O que eu posso fazer? Nada. Mas o seu sobrepeso, ele vem de agora, não? Ele vem lá de sua infância? Desde quando eu era criança, eu sempre fui gordinha. Mas depois que eu tive a minha terceira filha, eu fiquei com obesidade mórbida grave. Eu lembro que o médico falava que a sua obesidade é muito grave. Tu chegou a bater quantos quilos? 240 quilos. Caramba! E me achando linda, tá? Perfeito. Eu olhava assim, eu não via problema nenhum. Eu falava: caramba. E as roupas, às vezes, não davam em mim, eu botava a culpa na loja, tá? É sério. Doutora, é legal. Porra, não cabe, né? Já fazer uma roupa maior, não sei o quê. É isso aí. Olha só como é que tava a Kate com 240, gente. Extremamente. Aí foi o início do projeto, né? Sim. Cara, genial a Silvinha, cara. Ela salvou minha vida, gente. Ela é a Vivi, né? doutora Maria, a Growth, doutor Francis. Poxa, só gratidão. Inspiração. Cara, perfeito, perfeito. Eu dei personal pra Maria há quase 2 anos. Ai, que legal. Aí Ralou, hein? Ralou, hein? Muito essa escada, ela bota a gente pra subir 10 vezes. Hoje foi um dia. E o início do projeto, Kate, como é que foi, cara? Tua cabeça pro início do projeto. Quando eu entrei no projeto, eu entrei achando que ia mudar só um pouquinho minha vida. Eu achei que era só um projeto. Quando eu comecei a entender que lá eu tava começando a levantar sozinha... Ai, gente, eu não posso me emocionar. Aí eu levantei sozinha, quando eu comecei a conseguir brincar com as crianças, quando eu comecei a amarrar meu tênis, eu fui falando: gente, minha vida tá voltando. E eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. E a Silvia, eu falo pra ela literalmente salvou minha vida. A Silvia tinha um trabalho comigo de igual uma mãe com uma filha. Ela me ensinava a levantar do chão. Ela sentava do meu lado, ela falava: Kate, é assim. Aí eu falava: Silvia, eu não consigo. Ela: você consegue. Eu não consigo. Eu não vou te passar nada que você não consiga, Kate. Vai. E ela ficava ali e eu conseguia. Quando eu conseguia, a gente fazia a maior festa. Aí eu falava: Silvia. E assim foi indo, correndo a primeira vez, andando mais rápido a primeira vez. Então, e a Vivi o tempo inteiro. A Vivi é a parte
Kate, você é uma pessoa maravilhosa, você consegue, tudo que você quer, você consegue. Mas você tem que tentar, sempre tá ali, sabe? Mas a Silvia é aquela assim, igual ela tava falando de você. Bora, Kate, você consegue, vai, levanta, vambora. E quando eu via que eu conseguia, eu ficava muito feliz. O projeto, o início dele pra mim foi o divisor de águas pra minha vida. Foi onde eu deixei de ser aquela pessoa que vivia numa cama, vivia deitada o dia inteiro, vendo televisão. Eu fazia comida. Eu botava meus filhos pra trabalhar e eu não percebia isso. Eu não abaixava pra pegar as coisas quando caía no chão. Eu gritava, Bernardo, pega aqui pra mim, por favor. Portanto, hoje em dia, quando alguma coisa cai que eu pego, eles falam, ih, mãe, eu esqueci que agora você nem pede. São coisas simples. Eu não ia para aniversário. Eu pedi a ele, para ele levar as crianças. E na época eu não contava o motivo. Eu não sabia, mas eu tinha vergonha. Eu falava, não, amor, vai lá você. Aí ele, mas por que você não vai? Eu, não, vai você. Mas era tipo assim, cadeira. O obeso sabe que não é qualquer cadeira que aguenta. É horrível isso. O lugar, as pessoas te olham. As crianças, então, gente, eles me olhavam assustados. E eu achava, tipo assim, nada a ver eles me olharem assim. Mas quando eu vejo essa Catiuxa nos vídeos, eu falo, gente... As lojas, né, te olham com um olhar... Isso aí, não acha roupa nada. Tipo assim, quando você chega na loja, falta pouco eles falarem, ó... Eu não preciso nem entrar, porque não tem roupa aqui pra você. Eu ouvi muito isso. Eles não falavam pra mim, mas você vê no olhar. Você tá junto há quanto tempo? A discriminação, né? 20 anos. 20 anos. Legal. São 3 filhos? 3 filhos. Idade? Um tem 17, a outra tem 3 e a outra tem 6. Então começou a surgir com mais ou menos o quê? 15 anos? De obesidade, assim, foi piorando? Foi piorando. Cada filho que eu tinha, eu engordava muito. Portanto, quando eu tava com 240 quilos, eu pensei que eu tava com 100 e pouco. Eu não tinha noção. E nesse processo, você pensou em alguma vez em operar? A bariátrica? Sim. Era meu sonho. Antes de entrar pro projeto, era o meu sonho. Só que eu nunca era aceita por causa do peso. Sempre você tem que emagrecer antes. E eu não conseguia. Eu perdia 2 quilos, 3 quilos. Tem que perder mais. Eu nunca conseguia. Mas dentro desse contexto, você tinha algum acompanhamento psicológico, alguma coisa? Tinha lá quando você vai fazer a bariátrica, você tem. Só que eu nunca consegui avançar, nunca. Eu sempre, tipo, é o que eu falava pro Dr. Francis. Mesmo comendo saudável, eu comia muito. Vamos comer batata doce? Vamos. Era um pote inteiro. Vamos comer chuchu? Vamos. Era um pote inteiro com chuchu, batata doce e tudo. Então, eu achava que eu tava arrasando. Mas tava comendo limpo, mas tava comendo muito. Muito. Ok. Isso aí. E Luana, conta pra gente como é que foi tua história com o Tio Lu. Como é que tu conheceu o Tio Lu, o famoso Tio Lu? Não vou cansar de falar Tio Lu hoje, né, Tio Lu? Não tem como. São histórias muito... Eu e ele somos muito chorões, ele já tá enchendo o olho d'água. Porque só a gente sabe que... Você veio primeiro com a Maria Flor, né? É isso primeiro aí. Com a Maria Flor. Que tá aí linda, cheia de saúde. Ele tentou todas as maneiras de me tirar do fundo do poço. Tinha pessoas que só queriam me empurrar para esse poço. E eu podia quantas vezes chegar na academia e ele sabia que talvez eu ia desistir. Não, duvido o Lu desistir de alguém, cara. Isso aqui é a luz que tem. Ele sabia, ele busca todo mundo. Ele sabia que eu ia desistir porque era muito difícil. É muito difícil emagrecer, é uma luta constante. É uma luta constante de uma sociedade totalmente doente. Isso é doença, não nossa, da sociedade, que bota a gente num padrão que não existe. Ele sempre estendeu a mão pra mim, em todos os momentos da minha vida. Eu lembro do meu tio falando assim pra mim: filha, eu tô aqui. Todas as vezes que eu liguei pra ele, eu nunca tive uma recusa dele. Nunca.
Eu comecei essa história da minha vida da bariátrica porque eu sofri muito bullying. Meu problema foi o bullying. E ele falava isso pra mim: filha, não fica pensando nisso. Foca em você. O meu pai era do esporte, minha família toda é do esporte. Foca em você. E as pessoas achavam que quanto mais te manipulam ou falam assim pra você: poxa, Luana, você tá gorda. Nossa, você tem um rosto tão bonito, mas você tá gorda. Eu ouvi muito isso. Muito, a minha vida inteira. Você é tão inteligente, mas você é gorda. E eu ficava... Por que a pessoa tem esse comentário, né? Não tem porquê isso. E aí eu fui para uma escola. Eu já sofria bullying, mas não era tanto. Mas eu fui para uma escola onde não deveria ocorrer, por ser uma escola hoje, é até uma escola conhecida, não vou falar por conta, mas é uma escola da Zona Norte, católica, que já teve vários tipos de preconceitos lá dentro, uma escola de freiras, que muita gente deve conhecer. Eu era uma aluna nova, aquelas pessoas se conheciam, né? Desde muitos novos, desde o pré. E eu era uma aluna nova. E eu era totalmente diferente do que eles... É o padrão deles. Eu era totalmente diferente desse padrão. Que padrão é esse? Eles jogaram os meus livros no chão, eles rasgaram as minhas mochilas, eles me trancaram dentro do banheiro, eles me humilharam, me chamavam de gorda. A própria professora de educação física, sabendo que eu tinha limitação, não teve nenhum tipo de amor ou afeto. Que aquilo ali podia ser a filha dela. Ela não teve. E até o dia que eu fui com... E aí eu ia pra casa, não pra minha mãe e pro meu pai, nem pro meu tio, pra outras pessoas da minha família, onde a gente se sente seguro, aonde a gente tem que se sentir seguro. A gente tem que se sentir seguro na nossa família. E eu não sentia isso. Não do meu pai nem da minha mãe, que eles eram incríveis. Eles são incríveis. A minha mãe faleceu, mas o meu pai tá aí. Meu pai é um cara incrível. Meu pai já fez de tudo. Que podia, o que não podia por mim. E nos almoços de família eu era humilhada, eu era xingada, entre tantas outras coisas que machucavam tanto. São pequenas palavras que te machucam tanto. Até um dia uma pessoa chegou pra mim e falou: eu tenho vergonha de falar que você é da minha família. Lembro disso. Porque você é gorda. O pessoal trata isso como se fosse uma brincadeira, né? Mas a brincadeira... Que nada tem como brincadeira. E depois disso, foi o meu primeiro... Foi a minha primeira cicatriz que eu tive. Foi a vontade de... Eu sou gorda, eu não posso viver. Isso aí é mais um tapa na cara da sociedade hipócrita, né, cara? Porque eles querem manter um padrão de aceitação que não existe, cara. Da mesma forma que existe um magrinho, existe um gordinho,
Isso não existe. Tanto é que você está demonstrando aí uma situação que muitos vivem isso. Vocês presenciaram isso, e não só vocês, cara. Isso que você falou agora da educação física, da educadora, da professora, pô, eu e o Lu, a gente trabalha nessa área, somos educadores físicos. Cara, eu escutei isso com um completo desagrado, cara. Não existe isso. Como você falou, cara, cada aluno, cada pessoa tem suas limitações, tem suas fases de aprendizado. Uns aprendem mais rápido que os outros. E isso o dom do professor tá ali motivando, inspirando sempre. Se o professor tá lá, ele tem que ser motivador e inspirador e nunca depreciar uma pessoa, cara. Eu te peço desculpas por essa péssima profissional que você teve na sua vida. Você nunca deveria ter passado por isso. Eu tive um exemplo na minha vida que me recompensou tudo que aquela professora fez comigo. Eu lembro do Diorlan, uma vez. Não vai contar os esporros, não, hein? Não, ficar a mão na fita agora. Esporro, não. Eu tava naquela academia nossa, né, Tia, que não tinha nada. Raiz. Praticamente, o Diorlan ainda não tinha... Eu acho que o Diorlan não era nem... Não, o Diorlan era só meu atleta. Era só... Eu acho... Vomitava. E ele nem lembra disso, ele não vai lembrar disso, mas eu sou muito grata a ele. Um grupo de amigos, né, do meu tio, estavam ali, e eu cheguei da escola, e aí o meu tio todo alegre, isso aqui é filha do Olímpio, porque a associação, todo mundo era da associação, a associação que a gente diz é da Infraero, o primeiro emprego do meu tio. Eu botei minha roupinha igual a Maria Flor pequenininha, 7 anos. Cheguei nele e falei, tio, vamos treinar? Era pequenininha. Aí ele, ai meu Deus, Luana, só você na minha vida. Garota, sai daqui. Aí um monte de homem, sai daqui, vai fazer capoeira. Aí ele me jogava pra capoeira. E aí, ele chegou, eu cheguei nesse grupo de amigos, como meu pai era muito conhecido nesse meio, de ter ajudado muitas pessoas, né? Meu time me apresentou com maior orgulho. Falou, poxa, isso aqui é filho do Olímpio, não sei o quê. Ele me olhou. Falou assim, você não tem vergonha de você ter pessoas de tanta referência na sua vida e ser gordo? Eu abaixei a cabeça. Porque eu tenho respeito. Meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso. Tanto que eu chamo meu tio, eu chamo senhor, por educação e porque foram eles que me moldaram. Perfeito. Eles me moldaram. Eu cheguei, eu botei minha roupa e fui pra dentro de um ladinho que tinha, né, que a gente fazia, e fiquei sozinha lá, sentada, chorando. Nisso, o meu tio, imediatamente, o Diorlan, foram até a mim e falaram assim, você vai desistir por causa de um cara que falou isso pra você? Você vai desistir? Você tá chorando por quê? Lu, porque ele é ciumento pra caramba. Os alunos dele. Se você for aluno dele, só pode ser aluno dele. Tá me entregando. E se alguém der um S ali, ele já fica o olho já fica vermelho. Aí Lu, posso dar hoje o treino dela? Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, meu Deus, ele vai me matar. E aí eu vou chorar junto com você. Mas você vai treinar. E eu treinei naquele dia. Foi maravilhoso. Foi ótimo, a gente treinou naquele dia e eu saí de lá e agora eu quero que você chore de felicidade, hein? Não sei o quê. Porra, aquele jeito dele, tá vendo né? Como é que o treino... Começa assim. O treino. Assim que é bom. Agora vamos... Quem chegou. Vamos colocar logo quem deve, né? Nessa presença aqui, nessa cadeira. Vamos chamar aqui. Um cara que vai fazer a diferença na vida de vocês. Performar. Vocês vão saber já. Agora, mestre Diego. Entra aí, Diego. Opa. Seja bem-vindo. O cara. Tome. Senta lá. Diego. Olá.
Opa, Diego, tudo bem? Tudo bem? Quem é? Participar dessa mesa redonda, Diegão, senta aí. Vamos lá. Fique à vontade, se sinta em casa. Já está em casa. Aqui tô sempre bem tranquilo, muito Diegão, confortável. estamos aqui com duas feras, né? A Kate e a Luana. Já escutamos as histórias delas. E agora a gente quer conhecer um pouco do Diego, cara. Esse Diego advogado. Vamos lá. Eu trabalho na área de plano de saúde há mais ou menos uns 10 anos. Advogo dentro desse sistema, que é um sistema que, ao mesmo tempo, ele é extremamente rico de possibilidades, mas extremamente segregador também em alguns momentos. E, justamente por advogar dentro dessa área e ver as grandes dificuldades que existem dentro do cenário do plano de saúde, a gente consegue verificar a continuidade de recorrências de problemas. E aí, só fazendo uma breve pincelada, muitas das vezes a oportunidade de negócio está na segregação. E por que essa breve pincelada? Antes da pandemia, eu não sei se vocês sabiam, mas era visível, não existia produto de plano de saúde para idoso. Idoso era considerado um transtorno. É só ver, por exemplo, um plano de saúde de um jovem era X reais, do idoso normalmente era 20X. Eu sei, passo por isso. A operadora não tá tão idoso não, mas Tá com pelagem. Já tô. entende que já teve já familiar que deve ter passado por 56 isso. já é idoso. E aí era muito caro. Duas operadoras em específico, a Prevent Senior e a Med Senior, elas olharam o idoso de uma maneira diferente, Com carinho, né? com carinho, e disseram o seguinte: bom, não é ele que tem que se adequar ao mercado de saúde privado, ao mercado tem de que saúde abraçar. suplementar. O mercado tem que atender essa gama de população que está sendo deixada De lá. de lado. Perfeito. E aí, do ponto de vista comercial, era algo extremamente proveitoso para quem fosse explorar. Lucrativo, né? Lucrativo, foi um nicho dispensado pela maioria das operadoras. Então, se você oferecesse alguma coisa para aquele nicho de mercado, Ia ser pioneiro naquela área. pioneiro e chance de sucesso Decolar. absurda. Perfeito. E aí, voltando para o atual momento, avaliando hoje o cenário, principalmente porque tudo no Brasil termina dentro de uma sala judicial. É um juiz que determina o que vai acontecer ou não. A briga de vizinho, problema com família, Tem um ali que vai. briga de trânsito, tudo vai parar na porta do juiz e o juiz decide. E com plano de saúde não é diferente. E aí, até porque eu também não sou nem um pouco magrinho, não estou na melhor condição física, o que eu reparei? Existe uma parcela da população que está sendo extremamente discriminada pelas operadoras de plano de saúde. Até alguns meses atrás, eu vou dizer até um ano atrás, que passou a ser atendida de uma outra forma, mas pode melhorar. E que parcela é essa? O obeso. Sobrepeso, né? O sobrepeso. Por quê? Porque, infelizmente, no nosso país, obesidade virou comércio. Obesidade virou programa mercadológico, até pelos profissionais de saúde. É chato dizer isso, mas é uma realidade. Por quê? Eu estava escutando as meninas falando. Qual de vocês passou por bariátrica? Alguma de vocês já Eu passou? passei. Passou por bariátrica. E qual foi o atendimento que você teve ao longo do seu processo? Então, quando eu decidi fazer eu decidi não, né? O meu pai, depois desse acontecimento, né? Eu acho que a única forma que ele viu foi eu fazer a bariátrica. Chegando lá, ele me explicou que tinham vários tipos, né? Que não é só... A gente fala sobre mutilação, né? Que a gente fala.
mas é a bypass, que é a mutilação, tira uma parte do seu estômago. Tem a sleeve, tem o balão, que não é muito mais usado. E hoje tem um balão que você engole ele e não precisa de sala de cirurgia. O corpo mesmo vai expelir Absorve. isso. Mas na minha época não tinha isso. Então eu preferi não, né? Ele me induziu a metade das pessoas que estavam ali para fazer a bypass, que foi a minha. Quando eu entrei, ele explicou o básico do que era a bariátrica. Isso, médico. O médico. Que era bariátrica. Ele me explicou, ele me colocou mais ou menos a parte do que ia acontecer, mas o após bariátrica, ninguém Não sabe. ouve, né? É isso aí que Ninguém é complicado, né, cara? Esse é o grande transtorno. Porque eu tava conversando isso com ela ali, ela teve uma mudança de vida que foi... A gente fala que na bariátrica a gente opera o estômago, a gente não opera a cabeça. Ela é o contrário. Ela primeiro operou a cabeça para depois transformar o físico. Exatamente. Mente sã, corpo sã. Exatamente. E eu fui uma pessoa que eu queria emagrecer porque eu queria colocar as roupas das pessoas que falaram assim pra mim: você não tem número não tem um número pra você. Aqui na minha... Eu já recebi isso na porta da loja. Tem roupa pra você aqui não. Sei como é, eu passo por isso também. Não tem roupa aqui pra você. E aí eu queria usar aquelas roupas. Eu queria não ser mais gorda. Eu não queria porque eu fui moldada nisso, né? As pessoas... E aí, quando ele faz uma reunião, chama todas as pessoas, a médica que opera com ele explica em um dia, uma palestra, explica o que vai acontecer, como é, como não é. A gente tem que pagar psicólogo uma vez só, que é da equipe dele. Não tem o tratamento continuado? Não, você paga uma vez só e não tem o tratamento após. Não tem acompanhamento. Ele fala, logicamente, ele fala que precisamos... Eu fui uma pessoa muito negligente. Porque realmente eu estou aqui falando, eu queria ser o padrão da sociedade. Ponto. Eu não queria saber se eu tinha que fazer o meu psicológico, se eu tinha que ir pra psiquiatria, se eu tinha que fazer isso. Eu não queria saber sobre isso. Mas ele também, em nenhum momento, me direcionou também em relação a isso. Foi só psicólogo, porque ele precisa ter assinatura. Ele vendeu, então, um psicólogo pra ti? Isso. Em relação à equipe dele, eu tive que pagar. Nutricionista, eu tive que pagar também. Venda casada. Foi venda casada. Eu ia falar isso agora. Só comprou o protocolo porque é comercial. Exatamente. E aí, o meu médico, que eu falei, eu não vou pagar do senhor porque eu tenho plano. Um plano, né? Então, assim, eu não tenho que pagar. E aí, foi o cirurgião vascular. Conta da trombose, treino e coisas. Senão seria mais uma aquisição de serviço. E ele falou assim pra mim, meu médico: Luana, você tem certeza que você quer fazer? Inclusive, o endocrinologista também, eu procurei um por fora. Que ele queria também. E ele falou: você tem certeza que você quer fazer? Tenta emagrecer. Falei: mas eu já tentei de tudo. Eu quero. E aí eles me davam os laudos. Eu levava os laudos. Era uma burocracia. E aí o plano
aceitava ou não. Meu plano aceitou na época. Teve muita resistência do plano pra aceitar, porque o que a gente vê é plano não querendo fazer, né? Na grande maioria das vezes gera dificuldade. O meu foi muito... A gente chama de chave, né? A minha chave foi muito rápida. Por um acaso ele fez aquele processo de ter que aumentar o peso para poder fazer a cirurgia, a minha ou não não foi necessário? precisava. A minha não precisava. Porque tem médico que pede pro cliente Pede aumentar pra o emagrecer. É o caso da Thaís Carla, né? Que tá muito em evidência, né? Ela teve que emagrecer para operar. Não, o meu não precisou. Como também outras meninas. Tinham meninas lá de 15 anos que a mãe teve que assinar um termo, né? Inclusive a Milena, que é uma amiga minha que operou do meu lado. A gente ficou um quarto do outro, do lado, assim, né? Os quartos. E assim, foi horrível. Fala pra você, foi horrível. Teve negligência médica. Eu quase morri dentro do hospital. Eu só não morri porque a minha mãe entrou em desespero, porque eu não podia beber água, eu não podia fazer nada. E é ao contrário. Ele falou pra mim, Luana, em 24 horas você já tem que beber água. Você tem que já tomar sua sopinha. Mas só que a nutricionista só pode passar isso depois que o médico passa pra eles. Eles esqueceram. O médico passou e eles esqueceram de passar para nutricionista, né? Pro meu quarto, pra nutricionista. Resumindo, eu tive que ser muito forte porque eu tava sem água, só andava. Era uma dor imensa. Minha pressão foi a 19. O médico falou pra mim, se você continuar a 19, você não vai pro quarto. E eu não urinava. Pelo que você explicou, psicologicamente você não foi adaptada para essa realidade. Não, porque eu achava que era tudo muito tranquilo. Todas as pessoas estavam muito tranquilas. E pra mim, vai ser muito tranquilo. E não foi, foi horrível. Foi horrível. Não é só fazer a cirurgia, né? Tu vê que só... Exatamente. Tu é meio casado, meio que... Meu pai passou... É mercadológico. Ok. Meu pai passou pela deixa eu te interromper, Lu. Meu pai passou pela bariátrica e ele falava, cara, achei que era só o corte, mas não é. A cabeça do sobrepeso ainda continua com sobrepeso. Sim. Então você começa pegando um copinho de café pra se alimentar, você não aceita aquilo, cara. Você, às vezes, não consegue nem botar pra dentro, mas a tua cabeça, tu quer volume de comida. Mais. Tá pedindo. Então tem que ter um trabalho mas você vê a de cabeça ali. A diferença, como ela falou, a mudança tem que vir de dentro. Como foi a Kate. Como é que você se comportava no processo? Do projeto? Totalmente diferente. Não era? A cabeça dela já estava impulsionada a fazer aquilo, né? Condicionada. E no projeto a gente tem suporte. Isso aí. Psicóloga, tem a Vivi, a Silvia, o tempo inteiro. Então, treinadora, psicóloga, nutricionista. Isso aí. Manda mensagem todo dia. Mas eu sou fã, também treinou comigo também. Ele fala, o que você não vive sem? Aí eu, não sei. Aí ele, pode ser o que for. Eu não vivo sem açaí. Aí eu, não, doutor Francis, não tem isso. Ele, não, porque o que você não vive sem, eu vou botar na sua dieta. Ele botou uma dieta muito tranquila no começo, muito. Então foi pra se adaptar mesmo. Eles têm todo um processo, sabe? Ele não passou aquela dieta restrita. Ele passou tudo com quantidade certa. Mas eu comia arroz, feijão, carne. Não é foi igual contínuo. aqui. O teu acompanhamento era sempre. Isso aí, sempre. Não foi uma aula censura e total acabou. de alimento, né? Não. Você tinha acesso a qualquer momento. De ligar, perguntar. Sim, a todo momento. Essa é a diferença. Ou seja, é a diferença. Nós temos Todo momento. as duas realidades. Nós temos a realidade do paciente tratável e nós temos a realidade do paciente mercadológico. Nós temos aqui as duas realidades. Comercial, né? O comercial, 100% comercial. Sem empatia nenhuma, né? Nenhuma. Com o cliente. É mercadológico. É justamente isso. O paciente, ele sai da condição de paciente para se transformar num cliente. Isso aí. Para o médico. Infelizmente. Exatamente.
Eu sei que eu falando isso aqui vai ter muito médico que vai querer me bater, principalmente gasto, mas é a realidade. E nós temos um outro exemplo de uma pessoa que é cliente e foi tratada como paciente. Porque a grande diferença está no seguinte: o paciente, ele é acompanhado, Ele é assistido tratado, pelo profissional, ele é né? assistido, e o cliente não. Ele paga o serviço e recebe a resposta. Ok. Por exemplo. É igual mecânico, né? É, Foi lá, consertou o carro, tchau. Então, Se der eu quero problema, volta. E a coisa acontece. E a coisa acontece. Então, nada mais justo de perguntar o que você está fazendo aqui, então. Vamos lá. Quero saber disso. Qual é a minha ideia? Com essa blusinha aí toda fortinha aí. Tô gostando. Na verdade, isso aqui tá apertado pra caramba. Quero uma dessa. Eu Tá gosto. quase Agora- explodindo. Agora- Eu Agora- gosto assim. Tá quase explodindo. Mas vamos lá. Justamente por eu trabalhar no segmento, a ideia hoje, e eu venho trabalhando isso com 2 operadoras de plano de saúde em específico, que no momento certo eu vou expor, mas a ideia é justamente essa. Primeiro, é o nicho de mercado. O obeso, ele não tem que ser excluído. Ele tem que Uma ser inclusão. absorvido. Isso aí. Até porque obesidade é curável. Obesidade não é uma doença física. Obesidade é uma doença psíquica. Exemplo seu, se tivessem feito o seu tratamento psicológico, talvez o resultado tivesse sido mais Pós-operatório, duradouro. né? Pós-operatório, pré-operatório, para ela suportar o pós-operatório. Isso aí. Você não passou pela bariátrica, mas passou por todo um tratamento desse. Eram vidas mudadas, né? Ela que vai ter passado por isso. Então você teve que suportar algo sozinha, submetida à mercadologia médica, e já você não. Não. Então a ideia é justamente essa. É um nicho de mercado que eu também faço parte, eu sou incluído nisso, mas é tirar o obeso da condição de segregado e passar a ser absorvido. Absorvido por 2 motivos. Primeiro pelo conceito humanista. Nós estamos tratando com Seres vidas. humanos, vidas. São seres humanos. Então você não pode quantificar, dar um preço. Porque, querendo ou não, vamos para a realidade, a operadora de plano de saúde ela vai tratar como preço. Primeiro ela vai calcular quanto é a bariátrica e depois ela vai calcular quantos são as cirurgias plásticas. Normalmente são 8 que são feitas. Um bariátrico, ele toma quanto do plano de saúde? Assim, um valor para um bariátrico fazer a bariátrica, né? E depois o pós-operatório. Mal Quanto comparando, sai? Quanto sai do plano de saúde? O plano de saúde vai ter um custo aí de aproximadamente, com todas as cirurgias plásticas, uns 250 mil. Sim, eu acho que eu vi mais ou menos, né? Eu acho que a bariátrica em si, só a bariátrica, 40 mil. E aí vem as cirurgias plásticas, reparadoras, porque não são estéticas, são reparadoras, elas são necessárias. Eu não, Entendeu? assim, quando eu emagreci mesmo, que passou até a foto, eu não precisei, né, dessa... Então foi caso excepcional, porque a maioria tem que fazer. Eu não precisei dessa... preciso. A maioria tem que fazer. Muito peso, né? Cirurgia plástica. Muita pele que veio. Eu vou perder mais. Tô perdendo ainda. É muita pele que fica, incomoda pra tudo. Pra correr, pra fazer tudo. atividade física. Se torna um outro peso. É o maior órgão do nosso corpo humano, é a o tecido, pele. é a pele. E aí veja como é que é uma situação mercadológica. Você fez bariátrica, se fosse necessário, teria sido assistida pela cirurgia plástica. Uhum. Você não deu o custo da cirurgia plástica, da bariátrica, mas a operadora não vai cobrir a tua cirurgia plástica. Uhum. Que vai dizer que não foi necessidade. Como não? O sobrepeso é sobrepeso para qualquer um. A doença ela tem que ser tratada para qualquer um. E aí, repito, tem a questão humanista e aí vem o outro fator. É um público 100% tratável.
Porque depois que consegue resolver, até minha atual companheira fala muito disso comigo, fala assim, pô, tu tem mente de gordo, cara. Tua cabeça é de gordo. Não dá, tu não quer comer uma colher de sorvete, tu quer comer o pote. E é verdade, eu não me sinto satisfeito só com uma colher. Doce, então, eu não me sinto satisfeito com pouco. Tem que ser muito. E isso não é o meu corpo que tá pedindo, é a mente. Às vezes brinco com o Lu falando, cara, que um dos prazeres da vida é comer. Exatamente. Comida, ela entra e... A liberação hormonal... Quem é vai a endorfina do gordinho. Entendeu? Comida. Ah, tô satisfeitíssimo, mas é a verdade. Só que depois de tratado isso, a pessoa obesa, ela se torna 100% tratável, 100% curável, 100% saudável. Porque o gatilho tá aqui. É o mental, né? É o mental. E aí você consegue tratar, quando trata a obesidade, aquele paciente obeso, você trata na sequência diabetes, hipertensão. Você trata também problema muscular, problema de articulação. Cardiovascular, tudo. Cardiovascular. Cara. Tudo. Tudo. Então acaba sendo, o sobrepeso, ele acaba sendo caro pro plano de saúde manter. Muito. Não é? Muito. Então, mas a resistência muito, tá nisso, por muitas muito. vezes até para fazer uma cirurgia. Muito. Porque eles sabem que o pós vai ser gasto para eles, né? Mas aí o porquê de eu estar aqui? Porque a ideia... Até agora ele não falou nada, eu quero só saber. Por que de eu estar aqui? Porque a ideia é, junto com essas duas operadoras, lançar um produto específico para obeso, evitando a cirurgia plástica e durante 1 ano aplicando um programa de emagrecimento com a participação de profissionais de educação física. Que hoje... Multidisciplinar, então, multidisciplinar. Né? Educador Hoje físico, ninguém absorve psicólogo, isso. Nutricionista, ortomolecular, terapeuta, se for necessário, inclusive, criar estúdios específicos para atender esse público. Perfeito. Que hoje as academias, necessitam, elas são ambientes hostis. Sim. Hoje a academia é hostil para o público obeso. Eu não me sinto bem. Eu não sei se vocês se sentem bem. Vocês se sentem bem? Eu vou te falar, eu nunca me importei muito com as pessoas, não. Portanto, ela tava falando aí, eu tava aqui viajando no que ela tava falando. Porque minha família, a família do meu esposo falava, nossa, você tá gorda? Eu falava, é mesmo. Eu não sentia, tipo, gorda como uma ofensa. Eu sentia gorda como gorda. Como um estado. Isso aí, realmente, eu tô gorda. Então, o que seria pra você uma academia onde você visse outras pessoas assim com sobrepeso? Eu acho que a gente se sente mais confortável. Mais né, confortável. Falar, Seja um estúdio, uma academia. Não, um profissional dentro de uma academia específica para esse público. Entendeu? Eu acho que se sente mais à vontade. Você tem um profissional lá já te esperando, até com a metodologia de trabalho direcionada para o que você quer, eu acho muito mais fácil. Porque eu tô no projeto, mas tem muita gente obesa que fala comigo, que chega na academia, não é nem assistida. Porque Exatamente. principalmente os profissionais só querem ir pra outras pessoas. Os obesos ficam lá, né? Exatamente. Não são vistos. Muitas pessoas falam isso comigo. Eu tive essa sorte, né? De sempre ter meu tio me olhando, mas eu percebi que outras pessoas, não só pessoas com sobrepeso, mas em diversos nichos. Pessoas muito magras que... isso aí, frango. Não vai crescer, não. É um ambiente hostil. Então, assim, aquela roupa daquela menina é melhor. Não vou hoje com essa roupa porque... Não cai bem em mim. Não cai bem em mim. Alguém vai me criticar porque eu sou gorda. Então a ideia é justamente essa. É criar um produto de plano de saúde para poder atender o público obeso de ponta a ponta. E como profissional de educação física, ele é saúde, porque é um grande erro. Eu acho que, inclusive, tem briga dentro do CREF, por isso que o CREF quer defender que é desporto. Não.
O Código Brasileiro de Ocupações trata como saúde. Saúde. Se pegar a grade do profissional de educação física bacharelado e a grade do fisioterapeuta, não é muito diferente, não. Muda pouquíssima coisa. Então, é trazer o profissional de educação física, óbvio, devidamente credenciado, óbvio que vai ter a participação do CREF nesse sentido, porque precisa, mas é ter o profissional de educação física sendo absorvido como terapia continuada. Então, porque não muda nada. Exatamente. Não muda nada. O mesmo valor que paga de terapia para o fisioterapeuta, paga para o profissional de educação física. Até porque nos hospitais de reabilitação hoje, a operadora de plano de saúde já paga o profissional de educação física e não paga muitas das vezes o fisioterapeuta. E o personal ele vai estar ali com o cliente, né? Praticamente 24 horas ali dando uma função, né? Por exemplo, a Kate. Kate vem de Niterói pra treinar na Taquara, né? Isso. Mas chega lá, sabe que vai ser abraçada pela Vivi, pela Silvia, né? Imagina se estivesse do seu lado da sua casa. Então, assim, ela despenca, vamos botar de Niterói pra Taquara, mas sabe que vai ser... Vai ter um conforto ali, vai ter uma... Até porque o profissional de educação física... Uma parte muito importante, o profissional de educação física. Eu acho que é uma das maiores partes. Pra mim, a Silvia... É que dá sustentação emocional e física. Porque psicólogo. Exatamente. Nossa, que a gente tá lá todos os dias. Porque ela se torna sua amiga. Isso aí. Tô triste, Kate. Vamos, Kate. Problema de casa em casa. Vamos focar aqui. Daqui a pouco a gente vai resolver. E tá lá comigo, entendeu? Então, eu acho que o profissional de educação física, no momento do emagrecimento, ele é muito importante. Pra mim, foi demais. Portanto, eu agarro a Silvia todinha. Eu beijo ela. Eu falo, gente, eu não tenho como agradecer ela por tudo que ela fez por mim. Sim. Então, o que eu puder dar de amor e carinho pra ela, eu dou. Porque ela foi uma parte muito importante. É muito importante mesmo. Eu falo isso direto, Lu. Eu brinco, eu falo com o Lu direto. Cara, eu gosto de trabalhar com sobrepeso e idoso. O idoso chega pra você e fala assim, cara, eu vou orar por você minha vida inteira porque você tá me ajudando. E é esse o sentimento que a gente tem. Mas que ter, a sabe? realidade. Porque o profissional de educação física, mais uma vez eu digo, infelizmente nosso país é um país extremamente segregador. Se você foge, como até você estava dizendo anteriormente, se você foge do padrão do que se entende como hábil ou o melhor conceito possível, é colocado de lado. Você é esmagado. Você é esmagado. E assim como o obeso, ele é colocado de lado, o profissional de educação física é muito desvalorizado no Brasil. Exatamente. E principalmente pelos demais profissionais da área de saúde. Quando muitas das vezes o profissional de educação física, em todo o tratamento de saúde, ele sozinho é quase a equipe multidisciplinar inteira. Porque ele vai funcionar como nutricionista, ele vai funcionar como psicólogo, como terapeuta. Isso que eu ia falar. Entendeu? Ele vai funcionar como psicólogo do que profissional de educação física. Ela fala, você quer um abraço? É um abraço? É isso aí. Aí é isso aí. Eu quero um abraço seu, ela me abraça. É isso aí. Ela é a pessoa que eu mais perturbo quando eu tô em casa. Silvia, olha isso, Silvia aquilo. Eu não tenho muito abraço, não. Meu era só tio. Ou correndo atrás de mim no meio da rua. Não era eu não, tá? Mas de qualquer forma, seja em qualquer um dos dois casos... Eu vou ligar pro teu pai. Mas ela também é muito braba. Ela também. Super brava. Muito. Mas o momento dela que ela vê que eu tô muito mal, que tem o projeto... Tem a parte que você não tá tão legal... Ela, você quer um abraço? Kate, tá bom, vou te dar um abraço. É porque após a bariátrica, ele tá falando sobre isso, em relação os médicos, né? Quando eu fiz a bariátrica, eu coloquei, a minha roupa tava ótima, maravilhoso. Mas depois eu comecei a ter... A gente acha que bariátrica vai fazer a bariátrica, vai estar tudo ok. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Não. A bariátrica, precisamos, pro resto da vida, tomar vitaminas. Pro resto da vida. Eu preciso fazer exames, às vezes até diariamente. Porque eu preciso ver minha glicose, eu preciso ver minha B12. Eu sei que vocês também procuram isso. Mas um bariátrico é 10 vezes mais. Porque se a gente tiver com a B12 lá embaixo, a gente nem levanta da cama. Há um descontrole hormonal muito grande. Muito. A gente sente dores, sente dor na coluna, porque imagina você tirar
você tirar 30 quilos de um corpo que estava acostumado a ter 180, 190 quilos. Dói pernas. Não, dói tudo. Eu isso. falei isso pro Você meu tio. saber andar isso. novamente, Mas- andar novamente, subir uma escada, descer uma escada. Por isso que Coordenação. quando o Diego me procurou, né, através de um outro amigo nosso, né, o Tiagão, eu quis abraçar a causa. Que agora, oficialmente, temos o nosso novo patrocinador. Diego tá vestindo a nossa camisa agora do Conta Aí. Grupo MM Participações. Diego, conta pra gente o que seria esse Grupo MM, cara. Então, nós somos um grupo de... Começamos com um grupo de advogados e pessoas que trabalham dentro do mercado de plano de saúde. Desenvolvemos nichos específicos de atuação. O obeso é um deles. Os outros dois é servidor público e sócio-torcedor. Então, a gente desenvolve planos de saúde para públicos específicos. Certo. É óbvio que outros mais podem aderir? Sim. Só que não é o nosso conceito. O nosso conceito é nicho de mercado específico. E aí, como a gente trabalha com nicho de mercado específico, nós construímos todo o conceito em cima disso. O exemplo é o obeso. O principal diferencial do que a gente está trabalhando hoje é trazer o profissional de educação física para dentro da saúde suplementar e tratar o obeso, que eu faço parte desse público obeso, como paciente e não como cliente. A minha história nisso aí foi até... Eu vivi também a parte da perda de peso, que nem vocês, mas por uma outra circunstância, e também passei pela questão de não trabalhar mentalmente. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tive uma hernia de disco bem complicada, ao ponto de que eu não conseguia mais ficar em pé. Eu virei quase um quadrúpede durante um bom tempo da minha vida. Eu chegava a ficar roxo, as pernas roxas, de tanto que eu tomava corticoide. Eu tomava corticoide dia sim, dia não, para poder aguentar a dor. Até em Pai de Santo eu fui, para poder ver o que poderia ser feito. E, enfim, diziam que eu não ia ter solução. Foi quando eu conheci a minha atual companheira e ela falou assim: ninguém tem poder sobre a sua evolução. Só você mesmo e sua força de vontade. E aí, numa condição de saúde, mas não pela obesidade, por uma outra questão, eu fui fazer a cirurgia. Não pude fazer a cirurgia de hérnia de disco porque minha pressão subiu muito. Fui no centro cirúrgico, foi a 21/15. A minha ficou a 19. Então, assim, porque eu era obeso, então não tinha como diminuir, fizeram infiltrações e o médico neurologista disse para mim o seguinte: olha, eu te espero daqui a 15 dias para poder te operar na marra e o parafuso vai quebrar na tua vértebra e você vai ficar aleijado. Aí essa minha atual companheira, que inclusive é minha sócia, ela abraçou a minha causa e disse: não, você vai superar. E através de reeducação alimentar, controle hormonal, eu perdi 40 quilos. Mas eu fiquei numa condição de debilidade física. Por isso eu tive o esforço de perder. Fiz a cirurgia, não tratei a mente, engordei 30 quilos. Sanfonei. Verdade é Tô essa, bem, né? não tenho mais a condição de ter limitações de deslocamento, não tratei a mente, voltou tudo. Achei que eu podia tomar a minha mesma cerveja de sempre, comer a mesma carne sangrenta, cheia de gordura de sempre. E foi nesse período da perda de peso que eu comecei a me envolver mais com o mundo fitness, entender mais como é que as coisas funcionavam. E eu lembro até hoje, inclusive, que
Um dos motivadores que me fez perder bastante peso foi um vídeo que a minha companheira me mandou do Paulo Musi. O Paulo Musi falando da capacidade que o ser humano tem que ter de autocontrole. Que tudo passa exclusivamente por isso. E ele dizendo que a grande diferença entre o atleta de fisiculturismo e qualquer outra pessoa é que o atleta de fisiculturismo, ele tem autocontrole. Disciplina. E que se levasse... Ele até estava falando nesse vídeo o seguinte, que se o atleta de fisiculturismo levasse para outras áreas a mesma disciplina que ele tem no fisiculturismo, seriam profissionais brilhantes. Foi exatamente o que o médico falou para mim. Ele falou assim, nós comemos emoções. Por isso que as pessoas que fazem, você estava até falando de em relação a... E muita gente é contra a Mayra Card, mas um dia eu estava até vendo um post dela que é muito pelo que ele está falando. Comemos emoções. Hoje, vou tomar uma cervejinha. Hoje eu posso, né? Pô, vou comer um doce? Pô, hoje eu posso. Tô estressado, tô com raiva. Vou descontar tudo na comida. Desconta tudo na comida. E aí o meu médico, na época, ele falou assim, muitas pessoas fazem a bariátrica e começam... Por quê? A comida é um vício na tua cabeça, na nossa cabeça, né? É um vício. É uma válvula de escape, né? Comer. Uma válvula de escape o tempo todo. Às vezes você não tá com fome, mas você tá comendo. E aí... Aí tu tá comendo por nada. Sendo que o seu corpo já tá super de todos os alimentos, de todas... Mas você quer comer. Entendeu? E aí ele falou pra gente, ele falou que tem pessoas que pegam outros vícios. Começam a fumar. Tabagismo, alcoolismo. Troca um vício por outro, uma compulsão por outra compulsão. E é isso que entra que ele falou da parte psicológica. Se você não tiver cuidado, a minha mãe faleceu, como eu contei para vocês, e dentro do hospital eu criei foi durante 5 anos um tratamento, e durante 5 anos eu engordei, porque eu foquei totalmente na minha mãe. Minha mãe, né? Mãe é pro resto da vida, e o Lu sabe mais que a minha mãe era excepcional. E a gente descobriu esse câncer, então foi no meio da pandemia, onde muita gente não saía de casa, então só comia e engordava muito mais, porque as academias fecharam, você não via pessoas na rua, um monte de lugar fechou, academias faliram, né? E aí eu esqueci de mim, e aí eu comecei a engordar. Porque o meu psicológico não estava bom. Eu não tinha acompanhamento psiquiátrico. E eu estava focado em uma... Ali, ó. Não, eu tenho que cuidar da minha mãe, que não faz mais que a minha obrigação. Não foi tratado o seu gatilho. Exatamente. E aí foi na hora que eu comecei a engordar. Eu engordei, porque eu tô dentro de casa. Quando você, num frio, come. Você quer, come. Vamos sair? Come. Tudo era desculpa pra descontar na comida. Por de certa forma, nessa época por um refrigerante. Teve um gari que perguntou se na minha casa nós éramos ricos. Porque a gente tomava 3 litros de refrigerante por dia. Então, assim... foi a pandemia, o câncer, juntou a minha ansiedade, minha depressão, a morte do meu irmão. Logo depois disso, minha mãe internada de novo. Então, eu engordei. Meu psicológico foi lá embaixo. E eu engordei.
Então, esse acompanhamento que ele falou é muito importante. A terapia é muito importante. Eu tive... Não sei se é uma ideia. Eu acho que sim, né? Tava meio que na minha cabeça aqui, quando eu escutei a Kátia. E já que você tem esse plano de saúde, Diego, eu acho nada mais justo e mais correto de tu mostrar o seu valor, cara. Assim, eu queria te chamar para uma preparação. Eu sei que tua vida é corrida, você é advogado, tem empresas, corre de um lado para o outro, como a gente, né? Correria o dia todo. Mas acredito que eu possa te ajudar no sentido de treinamento, nesse viés, porque você está levantando uma bandeira, né? Lógico, é uma empresa, mas eu queria que você fosse referência no meio. É isso aí. E nada mais do que mostrando no seu físico essa mudança. Porque a Luana, assim, a pai dela tá aqui, eu prometi pra você, lá no aeroporto aquele dia, e tu tá fechado comigo, você sabe disso, que a gente vai começar esse projeto querendo você ou não, naquele mesma pegada. Entendeu? Então ela já tá fechada, mas você, Diego, eu queria, assim, de coração, que dessa possibilidade de fazer esse trabalho com você. É uma oportunidade. Diretamente, eu e o Christian. Oportunidade pra gente e pra você, entendeu? cara. Eu quero ver você daqui a 3 meses aqui voltando. Nada mais Você justo. também. Uma nova pessoa. Você também. Pra dar essa mudança de chave, assim. Eu quero que vocês saiam daqui com esse intuito na cabeça, sabe? Que ela é o maior exemplo, cara, assim. Ela tá na mão de bons profissionais, Silvia, de Vivian. Pô, sabe? E ela conseguiu mudar. E nada mais do que você... Como tem esse projeto em mente, em cabeça, já está em andamento. A gente já tem a Kate como uma referência nessa mudança. Agora a gente quer trazer vocês agora para esse projeto. E eu vou lançar então também um desafio para ti. Eita, eu quero quando bota a carta na mesa. Adoro isso. As fichas de pôquer. Eu me proponho então a ser o modelo do paciente que consegue superar sem a bariátrica. E eu proponho também para vocês agora o desafio de demonstrar que o profissional de educação física é muito mais do que só desporto. Que o profissional de educação física ele é saúde e que ele tem que ser absorvido pelas operadoras de plano de saúde como profissionais de saúde. Perfeito. Perfeito. Esse é o meu desafio para vocês. Que depender da gente agora... Cuida da mente, porque essa carcaça vai ser nossa. Isso eu te aí falo. Não, cara. Aí me arrebenta. É o vício dele. É o vício dele. Aí... Mas a gente vai conseguir. Então, assim, hoje é o episódio 13. Daqui a... 3 meses, né? 3 meses a gente vai estar trazendo o Diego aí de novo. E Luana de novo. E eu digo mais. Você quer? Aceita? Não, tem que ouvir a sua boca. Ele já falou, aqui, aceita ou não aceita? Vai tirar a câmera. Aceito. Seu pai tá ali. Vai à base de pancada, né? Isso aí. Isso aí. Fui treinada por Jorlan o Olímpio e a base da pancada. E eu digo mais. Aproveitando até aqui o momento, sei que vocês são profissionais que são do mundo fitness, vieram do mundo fitness, preparam atletas. Isso deveria ser um desafio para todos os treinadores de atletas. Porque é como a Kate estava falando, a Silvia é profissional de atleta. Então, o profissional de atleta, ele é um multidisciplinar em um só. Ele é o exército de um homem. Ele não é só mais um personal que está dentro da academia carregando peso para você e contando de 1 a 10. Não. Quando você não quer fazer, ele é teu motivador. Quando você tá triste, ele é teu motivador. E teu psicólogo. Quando você tá comendo besteira, ele arranca da tua mão e joga no chão. Isso aí. E fala que tu é um gordo infeliz. Entendeu? Ainda olha pra tua cara e fala assim, pô, tu tá acabando com o meu trabalho, tá de sacanagem? Mas lembrou? É puxou, né? Viu, Kate, como você... Sobre o assunto. A tua importância hoje aqui foi essa, entendeu? Você, assim, tá servindo como âncora
de um projeto que está começando. Esse projeto, acredito que depois vai vir para o Rio de Janeiro todo, se Deus quiser, para o Brasil. Mas você foi a referência. Quero que você saia daqui como uma semente. Você plantou essa semente e agora a gente vai botar para frente. Cultivar. Se prepare. Vamos. Então, vamos fazer a coisa direito. Vai ter avaliação. Vocês vão ver, a gente vai ficar mostrando aí no Conta Aí a avaliação, tudo certinho, os treinos. Vamos fazer um filmezinho. Estará em boas mãos. Pode ter certeza. E daqui a 3 meses ele volta. Okay? Assumindo o desafio. Quer passar alguma coisa aí, por favor? Em cima disso, considerações finais, né? Luana, Diego, Kate. Tá acabando, tem 10 minutos. Vamos começar pela Kate. Kate, muito bom ter você aqui. Cara, quando a Maria veio com o esposo aqui, eles também fazem parte desse multidisciplinar, né? Sim. Cara, aquilo dali foi um levante pra mim e pro Lu, cara. Ver aquilo acontecer, entendeu? Porque a gente sempre conversou sobre isso. O sobrepeso, cara, ele tem que ser incluído nas situações. Então, quando a gente viu eles falando de você, abraçando a causa de vocês, de você, e ainda tendo a Silvia e a Vivi, que também abraçaram esses profissionais, mostram que realmente são profissionais, né? Ao contrário do que eu volto a falar, o que aconteceu com a Luana aqui na escola, onde ela foi excluída numa situação que dá até vergonha de falar, né, cara? Mas... A gente, como profissional de educação física, a gente vê um profissional fazendo isso com uma pessoa. Então, isso aí, cara, no dia seguinte a gente conversou, eu, Lu, a Meg, cara, a gente tem que trazer a Kate aqui, cara. Mostrar o depoimento dela, mostrar a motivação, a inspiração que você é para as pessoas que estão à sua volta, cara. Você não tem noção do quanto... Foda, né? Fogo. O quanto você motiva as pessoas, cara. Porque não é só mídia. É no dia a dia, quando você conta a sua história, você tá movendo, cara, barreiras que eram necessárias nas pessoas, cara. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Agradeço também muito o convite de vocês. Coração. Amei. Amei, de coração. Obrigada por tudo, hein? Mano, obrigado de vocês. Pô, muito obrigado, né, cara? Diegão, nosso patrocinador agora e mais vai do que entrar no isso, couro, filhão. Parceiro, eu aqui me proponho a ser um parceiro para levantar as duas bandeiras. A primeira de que o obeso, ele é curável e ele deve ser absorvido pela sociedade sem qualquer tipo de preconceito, não é nenhum alienígena. E o segundo, que os profissionais de educação física aprendam a se valorizar como profissionais de saúde. Acho que, inclusive, os próprios profissionais, eles se sabotam no sentido da autovalorização. Entendeu? Então, eu acho que deveria ter um respeito maior. Eles prolongam a nossa vida. Não só do externo para com o profissional de educação física, mas entre si. Então, assim como o Lu e o Christian estão abraçando a minha causa, assim como a Silvia abraçou a sua, o Lu abraçou a sua no passado, que todos os outros tenham causas também para poder abraçar e dizer que são muito mais do que carregadores de peso e contador de série. Com certeza. Luaninha. A importância de vocês é muito grande no processo. E a vocês gente... falando isso, eu vejo, eu sempre falei muito isso. O projeto é envolvido muitas pessoas, mas eu falo com todas as letras. O profissional de educação física, a Silvia, para mim, foi... Ela é o tempo inteiro ali te alertando de tudo. Te ensinando a... Gente, tem noção que é uma pessoa te ensinar a levantar, a subir escada, a andar mais rápido, trazer sua qualidade de vida, sabe? A importância, eu não sei nem falar pra vocês uma palavra que consiga demonstrar o quanto eu sou grata pela Silvia, sabe? Tudo que ela ensinou. E eu sei que o profissional de educação física é isso. E vendo vocês agora abrindo um projeto, eu acho muito legal, porque é muito importante para as pessoas com obesidade. Quando eu estava lá atrás, eu achava que não tinha jeito. Foi o profissional de educação física, foi toda a equipe
quando eu tô de cabeça baixa, quando eu tô triste, aí a Silvia que fala, levanta sua cabeça. Claro que você consegue, vambora. É o fator motivante, Isso aí, né? vambora. Isso aí. E a gente consegue. Quando eu acho que não dá pra eu fazer, ela fala, você consegue, Kate. Eu vou lá e faço. Tipo assim, vocês conhecem a gente mais do que a gente mesmo. E não conhece só o físico, não. Conhece isso aqui, ó. A mente, né? Muito. Ela conhece demais. Eu sei que vocês também... Porque vocês são profissionais igual ela. Então, eu acho que é muito importante vocês terem, tipo, a noção da importância que vocês são. A gente tá falando sobre obesidade, na vida de um obeso. Gente, é uma importância imensa. É um amor, um carinho, uma gratidão que não dá pra demonstrar. Tipo, não dá pra falar o quanto que essa gratidão é por vocês, sabe? Perfeito. Vocês têm muita importância mesmo. Obrigado por fazer a gente escutar isso. E, Luana, você é uma pessoa de muita energia, cara. Gostei pra caramba de ter Considerações finais da aqui. nossa advogada, né? Considerações finais da nossa advogada. Obrigado por aceitar esse convite. Nada. E você tem uma energia maravilhosa. Eu quero muito trabalhar contigo. Obrigada. Muito trabalhar contigo Meu mesmo. sonho, sabia? Meu sonho. É mesmo? Eu quero uma faixa daquela. Vai botar um kimono. A gente tava até comentando. Gostei de saber Né, disso. pai? Vai a gente gostar. vê um vídeo, a gente vê uma série que tem muito sobre isso e a gente tava até conversando. O Chorão ali, já tá chorando já. Aí ele não tá olhando porque ele vai chorar também, ó. Então, meu tio é minha inspiração de vida. O meu pai sofreu um acidente de moto. Sofreu um acidente de moto. A garupa a menina sem beber, sem fumar, porque ele nunca fez isso. A garupa veio a falecer, garupa dele. Ele achou que a vida dele tinha acabado. Ele achou que a vida dele tinha acabado, que ele não ia mais levantar. Foi 1 ano dentro de um hospital, com a perna pra cima. E quando ele me conta é porque eu não estava. E ele fala pra mim, filha, no momento que eu mais achei que eu nunca mais ia ser o mesmo, a musculação e você me salvaram. Você me salvou. E as histórias que as pessoas me contam sobre ele, que é meu maior exemplo de vida, e a minha mãe também, que já se foi. O meu pai, ele encaminhou muitos meninos, né? Muitos atletas. Me ajudou muito. É uma história muito Luana, linda, me ajudou né, muito. Não só da parte... A gente tá falando hoje da parte de atletas, né? Mas ele impulsionou várias pessoas que ele não fala, ele não é de falar, e o meu tio sabe disso. Ele faz por você quieto. Eu te digo que Olímpio, né? Olímpio é de falar sim, cara. E eu vou mostrar isso aí agora na prática. Com um videozinho, a gente não sabia se o Olímpio ia poder estar aqui hoje, né? Por os afazeres dele. Mas a gente tem uma surpresinha pro meu diamante negro. Né, negão? Você vai ver agora um pequeno presente do Olímpio que a gente pediu para ele. Graças a Deus ele está aqui presente, está podendo ver esse podcast maravilhoso aqui, junto à filha dele. A gente queria passar para você um pouco dessa energia. Meg sempre, né, nossa assessora, sempre dando umas ideias maravilhosas. E a gente trouxe um pouquinho desse presente para você aí, Lu. Isso é um pouquinho da história do Olímpio, do pai da Luana, mostrando um pouquinho. Presta atenção, porque isso aí é de coração. Tenho certeza que você faz parte da vida de muitas pessoas, como sempre te falei isso, cara. Então, Lu, dá uma olhadinha nessa surpresinha aí que o Olímpio fez pra você, porque justamente a gente não sabia se ele conseguiria estar aqui ao vivo, né? Pra ver a filha dele. Eu conheci o Lu porque eu era presidente de uma associação e a gente tinha uma academia que não era moderna, eu queria melhorar ela e precisava de um profissional de educação física.
Aí perguntei meu irmão, que já estava nessa área, educação física, aí ele me indicou o Lu. O Lu compareceu lá, conversamos, ele gostou do projeto, e aí iniciamos. Ficamos lá anos e se tornamos amigos também, né? Amigos, e há pouco tempo eu vi ele aqui no aeroporto, Santos Dumont, estava viajando para São Paulo, e ia tentar fazer um podcast, tudo. Eu desejei boa sorte para ele, né? Eu vi ele por trás assim, eu olhei assim, aquelas costas, falei, conheço esse cara. Aí era o Lucas. Aí abraçamos, relembramos de algumas coisas que a gente viu junto, né? Sempre quando a gente vê algum amigo, a gente relembra. E é isso. Ele continua meu amigo, a gente sempre quando se encontra é difícil, né? Porque nas nossas profissões é totalmente diferente, né? Às vezes, quando eu malhava próximo a ele numa academia, a gente se encontrava, agora não. E, por sorte, encontrei ele aqui no aeroporto e indo para tentar uma nova experiência, esse podcast. Espero que ele seja muito feliz nessa área, ele é muito profissional. Esses anos que eu trabalhei com ele foi excepcional, entendeu? Nunca chegou atrasado, sempre dedicado, ficava até mais tarde. E é isso. É meu amigo, mora no meu coração. Toda a felicidade do mundo. Grande amigo Lu. Um abraço grande. Mestre Olímpio, vem aqui terminar esse podcast dando um abraço com a gente aqui. Vou falar aqui que só tem que conhecer esse cara. Eu, com minha mãe, sempre banquei minha casa, mas passei por um momento difícil. Fui morar numa comunidade que eu vou até fazer um vídeo lá, que é aqui no Rio, quem não conhece é Manguinhos. Tava ganhando muito pouco na UERJ e dava aula, não era personal, não, era particular que se falava, né? Era 2 ou 3, era difícil de mostrar o trabalho, era complicado, correria, dava aula no Castelo Branco, era 2 horas para voltar, 2 para ir, 3 horinhas de aula, dava uma merreca. E eu saí dessa realidade para ganhar o equivalente a 10 salários mínimos. E foi esse cara que me levou para lá. Eu tinha plano de saúde quando eu nunca tive, eu tinha plano dentário. Eu trabalhava assim, com um amor do mundo, porque ele era o presidente da associação. Ele pintava a parede, ele varria chão, ele vestia a camisa, cara. Então, nada mais justo do que anos depois eu encontrar com ele e poder ajudar a filha dele. Porque quando eu mais precisei da vida, ele estava lá, entendeu? Sempre presente, sempre. Sabe, ele não só ajudou ele, não. Há vários profissionais que não tinham, eu não vou falar o nome aqui, que não vem ao caso, que não tinha nem o que comer em casa. Ele tirava e ajudava do próprio bolso, sabe? Então, é um cara digno ao extremo. E, assim, eu era fã dele. Porque, assim, não, eu sou, né? Mas, assim, usava umas camisetinhas apertadinhas que eu queria usar. Era forte pra caralho, negão. Então, Olímpio, obrigado por tudo que tu fez na minha vida. E quando eu comprei aquela academia, depois de anos de trabalho, eu comprei a academia da Associação Virou Minha, eu fiz questão de homenagear você, eu botei na academia o nome dele. Tinha na parede lá o nome dele, Olímpio Menezes. Então, assim, você Chega aí, Olímpio. Vocês merecem um abraço. Troca essa energia na minha frente, por favor, que isso é muita energia, gente. Energia se troca sempre. É esse o cara aqui, ó. Esse cara. Me ajudou até hoje. Então... É isso então, galera. Mais um podcast emocionante aqui. Acho que não tem um, né, Lu? Que a gente não se emocione aqui. Desidratado já. Desidratado. Bebe água, negão. Bebe água. Bora, tio! Já começou a motivação. Então, galera, assim, queria agradecer você mais uma vez. Esse podcast número 13. Diego, Luana, obrigado por aceitar esse convite. A gente vai fazer o máximo possível e o impossível para demonstrar que a educação física não é só carregar peso. Sim. A gente vai fazer vocês mudarem o que vocês precisarem. Primeiro, mudança de hábito. Motivação, inspiração, a gente vai transbordar em cima de vocês. Porque a educação física não é só carregar peso e contar até 10. Isso eu tenho certeza.
E a gente vai fazer um pacto aqui, né, negão? Que em 3 meses a gente vai mudar pelo menos a vida de vocês pra demonstrar o quanto vocês são fortes. Não a gente, vocês são fortes. Kate, vamos assumir isso. Obrigado mais uma vez, cara, pela energia que você trouxe, pelo que você passa nas suas redes sociais, a motivação. Se todo mundo tivesse a sua cabeça, a sua mentalidade, as pessoas não estariam, às vezes, tão depressivas como elas estão por não conseguirem aceitar o corpo que têm. Então, o principal seu, eu te agradeço, sempre tá mostrando isso na tua rede social, sempre um sorriso, sempre uma beleza, isso transborda energia nas pessoas. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Obrigada por tudo. Nós que agradecemos. Tatame, vamos também? Tatame, O tatame. vamos pro tatame. Vamos. É isso, galera. Semana que vem tem mais, hein?